Olá pessoas, tudo bem no planeta? Hoje, 5 de junho de 2024, estamos mais uma vez aqui no canal Decifra-te ou Devora-te, gravando as orientações de acordo com as relações entre os planetas. Hoje, 5 de junho, dia que se comemora o Dia do Meio Ambiente. Interessante que se nós comemorássemos o ambiente inteiro, né? A floresta inteira, as matas inteiras, os rios inteiros, os lagos inteiros, as nascentes inteiras, o ar inteiro, não é? Os animais inteiros, os seres humanos inteiros. Então, é um dia de não olhar o meio, não olhar a metade, mas olhar o inteiro. O meio, em termos de o meio em relação ao meio, né? Ao meio, ao comunicar, ao comunicar-se, a comunicação do todo entre si e consigo, com ele mesmo. Então, isso é interessante, né? E interessante também que hoje é o último dia da semana da lua minguante. Amanhã começa a nova fase, um novo ciclo, dando início à semana da lua nova. Mas hoje a lua já está em Gêmeos, né? Na fase minguante, mas preparando para ir para a lua nova, já pegando a força da lua nova, diga-se de passagem, em conjunção com Mercúrio em Gêmeos, em conjunção com Júpiter em Gêmeos, em conjunção com Urano, finalzinho de Touro e a Lua ali no início de Gêmeos, fazendo um sextil com Netuno em Peixes e fazendo um trígono com Plutão em Aquário, Plutão retrógrado em Aquário. Então, nessa fase aqui do final da lua minguante, é uma conclusão da lunação que começou no dia 8 de maio, mas é uma conclusão já com a energia da lua nova de amanhã, com a energia de Gêmeos. Então, quer dizer, concluindo, entendendo tudo que foi plantado, já se preparando para uma nova plantação. Entende? Então, é a força da lua minguante, no final dela, pegando uma força muito forte da lua nova que começa amanhã em Gêmeos. Então, concluir já assim, entendendo tudo que foi plantado, tudo que cresceu, tudo que desenvolveu, tudo que está deixando ir, desapegar e concluir através de uma fala, através de uma comunicação. Porque a energia da comunicação, a energia do falar, a energia do ler, do escrever, do falar, do escutar, está exageradamente forte. Porque além dessa lua em Gêmeos que começa, que está agora minguando, né, concluindo essa semana da lua minguante e já preparando para a lua nova, está falando assim, ó, conclua tudo comunicando, é como se estivesse comunicando com relação a tudo que foi plantado, o resultado disso tudo, o que aconteceu com isso tudo, entende? Então, com essa relação com Mercúrio rege Gêmeos, e tem a ver com o mental e a Lua com o emocional, então, assim, vai comunicar com as partes envolvidas aí o resultado disso tudo, com a própria pessoa e com as partes envolvidas, comunicar, falar,
escutar, ler, escrever sobre. Júpiter estuda sobre, expande essa história. Júpiter tem a ver com justiça, mas quando fala assim, justiça, essa palavra, né, tem que tomar muito cuidado, porque para não ficar parecendo aquela coisa do julgamento, porque tem a ver com julgamento também, entende? Tem a ver com o ser justo. Aqui o lado bacana é o justo da história. Então, assim, observar o justo com relação a tudo isso que foi plantado e desenvolver uma comunicação justa com relação a tudo que aconteceu de 8 de maio para cá, com as partes envolvidas, porque o Gêmeos tem a ver com curiosidade, porque ele fica assim, ó, para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá. Ele é curioso, ele olha um lado, olha o outro, olha para cima, olha para baixo, ele fica andando. Daí a comunicação, daí o meio, que eu falei no início, entende? E o Mercúrio é o mental, a mente. Então, como é que está a mente nisso aí tudo? Também curiosa, mas também precisando desenvolver essa comunicação, porque amanhã começa uma plantação. E uma plantação nessas comunicações que depois vai ter a colheita lá na frente. Quer dizer, aquela história. Plantar não é obrigatório, mas a colheita, sim. Querendo ou não, a colheita vai acontecer. A colheita do quê? Do que é plantado. Do que é plantado na vida, do que é plantado no emocional, do que é plantado nas relações, do que é plantado na existência. Entende? Então, com essa relação com Júpiter, por exemplo, desenvolveu o justo, o lado justo da história, emocionalmente falando, através de uma comunicação. Entende? Tendo aquela pegada ali ainda com Urano em Touro, então Touro ligado aos valores, e aí promove mudança. Nessa comunicação, vai promover uma mudança saudável, que pode produzir frutos legais, pode produzir comércio, pode produzir ganho de dinheiro, pode produzir rentabilidade, pode produzir coisas saudáveis. O lado não saudável de Gêmeos é o lado mentiroso, é o lado ladrão, entende? É o lado não estou nem aí, entende? Porque Gêmeos é a moral, entende? Ele não preocupa muito com a paçoca, não, sabe? Esse é o lado moral dele, aconteça e deixa acontecer, entende? E emocionalmente tem essa pegada aí também. Então, prestar atenção nisso, porque às vezes pode desenvolver problemas nas relações com o outro. Quer dizer, com quem é que vai ser assim? Ele é assim com ele mesmo e é assim na vida. Mas dependendo de algumas situações, pode promover um problema futuro para a pessoa. Porque, dependendo de quem vai acontecer isso aí, para o outro, a outra parte, vai ser entendido como uma vivência infantilizada de adolescente, de gente inconsequente, irresponsável. Entende? E aí tem a colheita disso aí. Então, prestar atenção nisso, não é? Com essa relação com Urano aí, pode promover mudanças que podem ser produtivas e render frutos legais. Mas prestar atenção com esse lado não saudável de Gêmeos. Olha, está fazendo um sextil com Netuno em Peixes, então dá para desenvolver uma comunicação com os assuntos da espiritualidade, da alma, os assuntos do espírito, da humildade, da fé, da compaixão. Aí o outro lado ali não saudável, ó, porque Gêmeos tem essa pegada muito forte aí, com lá e com cá, então preparar para não se iludir e não ser iludido com nada. Entende? Aí também uma relação com o místico, comunicar os assuntos místicos, comunicar os assuntos da espiritualidade. E está fazendo também um trígono com Plutão em Aquário. Plutão está retrógrado, então as reavaliações, o rever dos assuntos com o social, com o coletivo, com as amizades,
mas também é uma relação aí do concluir com preparar para fazer plantios com os assuntos que podem promover transformações, transmutações, regenerações com o coletivo, de uma maneira consciencial muito elevada, muito forte. Aqui com os assuntos também da tecnologia, da internet, da informática, também os assuntos de futuro, os assuntos novos, os assuntos assim, diferentes, não comuns, extraordinários, entende? Os assuntos que podem trazer a novidade, também tudo com o coletivo, com a tecnologia e com os conceitos, os novos conceitos, os entendimentos que para muita gente vai ser coisa de louco, mas de repente essa loucura vai ser a normalidade de amanhã, não é? Antigamente, se alguém falasse lá em 1970 que existia o celular, que as pessoas iam se comunicar vendo uma a outra e colorido, seria uma coisa de louco. Pensa isso em 1900. Seria uma coisa mais de louco ainda, né? Então, hoje está aí a realidade. É o que eu falo hoje em muitas palestras que eu falo, desse Plutão em Aquário, por exemplo, e da nova era que ainda está por vir, do teletransporte. Quer dizer, nós seremos teletransportados para os lugares, entende? Então, isso é coisa de louco. Com toda a tecnologia que tem hoje, as pessoas falam, não, isso é loucura. Pois é, mas isso vai acontecer, porque nós estaremos sendo teletransportados, ou as coisas, de um ponto para o outro dentro do planeta e de um ponto para o outro dentro do sistema solar. Entende? As coisas serão muito rápidas, muito dinâmicas, sabe? E aí essa coisa da tecnologia vai ser exageradamente desenvolvida, que é uma outra coisa que eu falo. O robô vai precisar ter uma fitinha, um aviso falando é robô, porque vai ser uma máquina, mas com uma capacidade total de tudo, entende? Ele vai ser frio, né? Que é essa coisa, por exemplo, da Lua em Gêmeos. A Lua em Gêmeos ela é muito racional, é um emocional muito racional, numa primeira fase. Aí ela é mais racional lá em Libra também, por conta das relações, e mais racional ainda quando ela está em Aquário. Aí o emocional altamente racionalizado, mecânico, é quase que fala que a pessoa não tem coração, tem uma pedra no lugar do coração. Entende? Tamanha é a frieza, tamanha é a distância com relação a essa coisa do emocional. Tem, mas não tem. Percebe? É uma coisa meio assim. Então, é um momento muito bom de desenvolver todos os assuntos da comunicação, sabe? Do falar, do escutar, do ler, do escrever, daqui do mundo da informática, os jornalistas, né, prestar atenção muito forte, porque amanhã começa uma plantação verdadeira, pontual e com muita energia, sabe? Então, assim, o mundo das comunicações, ir para lá e para cá, movimentar, conversar, está muito forte. Tem um Sol em Gêmeos ainda, tem Vênus em Gêmeos ainda, que dá mais energia esses dois juntos, para essa energia do lá e cá na comunicação. E a roda da fortuna, quer dizer, muita bem-aventurança se desenvolver de uma maneira muito saudável pode rolar para as pessoas, tá certo? Agora, lembra que isso aqui é falado de uma maneira coletiva, geral, né? O certo é fazer o mapa para saber aonde está caindo no mapa de cada pessoa, no mapa de cada empresa, no mapa de cada país, para aproveitar esses aspectos melhores, não é? Então, tá aí, ó. Essas são as informações para o dia de hoje. Esse é o canal Decifra-te ou Devora-te. Eu sou o Sorrail. Querendo fazer o seu mapa, entre em contato comigo, tá certo? Para agendar uma consulta ou procure um astrólogo. O astrólogo é a sua preferência, tá bom? Se você gostou, por favor, compartilhe o seu canal, dê o seu positivo, o seu joinha aí, faça a sua inscrição, ok? Muito agradecido pela atenção, até a próxima, fique em paz, valeu!